Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, novo Nissan Kicks Play Active Plus. Sim, um nome comprido, um sobrenome ainda mais complicado para um carro bem mais simples. Pois é, depois de meses e meses debatendo histórias com Volkswagen Terra e Fiat Pulse, muita gente, inclusive eu e você, nos esquecemos que temos aqui uma opção bem baratinha como um SUV de verdade compacto. Lembrando que Pulse e Terra são subcompactos, com câmbio automático, espaço, porta-malas e conforto que não dá para reclamar. E por um preço ainda mais em conta do que estes concorrentes menores. Mas por que nos esquecemos do Kicks? Bom, nesse vídeo eu vou te contar isso, vou te contar que você pode pagar até R$ 89.900 por esse carro aqui, se você for do tipo PCD. Também tem isso. Vou te contar também como o IPI verde pode influenciar até nas vendas do Kicks Play, porque já influenciou nas vendas do Kicks desse 2026 com a cara nova, e também como ele anda, o quanto ele bebe e, claro, se ele seria a minha opção de SUV compacto / subcompacto até R$120 mil. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí! Aguri Suzuki dell'Arco, vai! Antes de mais nada, vamos entender por que o Play no nome do Nissan Kicks, lançado em 2016 durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro e reestilizado em 2021 para ficar com essa cara um pouco mais afilada, sem abandonar a plataforma V. O nome Play veio com o tempo, né? Foram 3 versões do X-Play, sim, um Nissan Kicks que era sempre baseado na versão intermediária, com apelos estéticos um pouco mais nobres, por assim dizer. E, a partir daí, eles entenderam que essas edições limitadas a 1000 unidades em 2020, em 2021 e em 2023 poderiam servir já como um sobrenome para sempre dessa versão que vai conviver com o Kicks atual, com a nova plataforma e a nova carinha e aquele padrão internacional. Por isso, agora o Kicks é oferecido em 3 versões com o sobrenome Play. Essa aqui, a mais barata, Active Plus, na casa dos 117 mil, mas em alguns planos de ofertas eu já vi por 109.990, e para você que é elegível para PCD por 89.990, tem também a versão Sense, que parte de 127 mil, mas também já tem promoções em virtude do IPI verde, que derrubou os preços, especialmente do Kicks da nova geração. Você pode procurar aí, ele partiu de 164 na versão básica e agora também já é oferecido a 148, e até aquela versão Platinum de 200 mil agora já pode ser encontrada por 178.990, em virtude dessa diminuição de imposto que o governo propôs para carros 1.0, flex e também alguns que tenham partes do carro elegíveis para reciclagem. Isso é uma estratégia de tornar esse mercado nosso, que não tem leis assim tão rígidas, a não ser o Procon VL8 para emissões, que seja um pouquinho mais sustentável. Pois é, mas pelo preço de lista você tem 117 mil nesse carro, 127 mil na versão Sense e 148 mil na versão Advance Plus. Essa aqui também já tem algumas ofertas, especialmente aqui em São Paulo, onde você pode encontrá-la por R$ 136.990. E esses preços fazem com que quem comprou um Terra ou um Pulse comece a coçar a cabeça. Fazer coçar a cabeça é até pouco, o duro vai ser passar um mertiolate no bolso, né? Que ficará ferido por você ter gasto tanto em um carro tão menor, tão mais estreito e com porta-malas tão menor. Nesse vídeo eu vou te contar e comparar essas medidas e também o nível de equipamentos. Tudo bem, você vai me dizer, mas João, esse carro veio com calota, como é que você vai comparar com esses outros todos? Isso é só um item. Tem um outro aqui na frente também. Mas na hora que você entender a tabela de medições, vai ver
que para quem compra carro por metro quadrado ou por confiabilidade, pode ser que esteja fazendo um melhor negócio aqui. Ou não também. Vem cá. Sim, eu sei que enquanto os concorrentes têm faróis de LED, ele usa esses faróis de lamparina aqui que deixariam irritado até o nobre Thomas Edison. De qualquer maneira, é isso que se tem e, sinceramente, quando você usa esses faróis à noite, você vê a diferença para os faróis de LED. Talvez instalando no aftermarket você consiga um resultado um pouco melhor. Lembrando que nem a versão intermediária Sense traz os faróis de LED, você vai encontrar só na Advance Plus. Bom, aqui na frente ele ganhou esses detalhes a partir de fevereiro de 2025 em Black Piano junto com o novo logo da Nissan, que fica um pouco mais afundado para a grade. Não tem assim uma diferença tão brutal com relação ao anterior, mas serve para você entender que essa aqui é a linha 2025. Aqui embaixo, esses dois faróizinhos não são faróis de neblina, são o DRL. Pois é, quando você apaga tudo, ele se acende porque é obrigatório, não é mesmo? E temos também um detalhezinho cromado aqui embaixo e também esse detalhe cromado aqui, que permanece, obviamente, desde que ele sofreu um facelift em 2021 e faz alusão exatamente à plataforma V. Como você pode ver, o V tá aqui para você ver. Se você vê, ver. É um verbo difícil, ver, vir, e não é de vir, né? É de vir, tinha visto, é meio complicado. Bom, nas medidas, aí a gente pode começar esse efeito de comparação. Ele tem 1,76,7 m de largura, enquanto seus concorrentes têm 1,77 m, leia-se aí, Pulse e Terra. Mas quando a gente for ali para o lado, você vai começar a entender onde é que eu quero chegar. O ângulo de entrada de 18 graus também não coloca ele muito à frente, na verdade coloca ele atrás dos concorrentes. Tem 22 graus no Terra e 20,6 no Fiat Pulse. E essas rodinhas de ferro com calota, meu Deus do céu, me fazem fazer uma viagem aos anos 2010. Ainda que tenha rodas de ferro aro 16, é muito nítido, público e notório que as calotas estão aqui. Rodas de liga leve aro 17 só a partir da versão Sense. Pois bem, as detrações acabam agora, porque este carro tem nada mais, nada menos do que 4,31 m de comprimento. Bom, o Volkswagen Terra tem 4,15 m, o Fiat Pulse tem 4,9 m. Ah, mas João, isso aí não tem nada a ver, o que importa é o espaço interno. Pois é. São 2,61 m de entre-eixos, muito mais perto do que você vai ter em SUVs compactos de verdade, como Hyundai Creta, como Volkswagen T-Cross, como Jeep Renegade, que também não pode ser chamado de subcompacto, e também o Chevrolet Tracker, enquanto você vai ter no Pulse 2,53 de entre-eixos, ou seja, 8 centímetros de diferença, e 2,56 no Volkswagen Terra, que também dá uma diferença de 5 centímetros. Se você acha que 5 centímetros não faz diferença, pergunta aí na sua casa. Outra coisa importante é que ele tem 20 centímetros de altura do solo, o que o torna assim elegível para a alcunha SUV. Outros detalhes que talvez não tenham muita importância para você, mas dão uma melhoradinha no requinte, não sempre nessa cor branca que, principalmente aqui em São Paulo, nos remete aos táxis, mas maçanetas pretas que não são pintadas, isso é triste. E aqui também. Mas num carro vermelho, se você der um tapinha, pintar a sua calota de preto, também vai ficar legal. Não, vamos colocar roda, né, Nissan? Aqui também não temos uma pintura, nem uns borrachões, nem nada muito assim. É mesmo para te dar a noção de que é um carro mais simples, de entrada, pé de boi, basicão. E ainda que tenha repetidores de seta aqui, o refinamento e aquela sensação de status não é nesse carro que você vai ter. Mas pode ser que você tenha pago 89.900 por ele na PCD, ou 109.900, se você pegar alguma oferta melhorzinha, ou 117 mil reais. Todos esses preços são menores do que você pagaria num Fiat Pulse T200 com câmbio automático, que é a versão de entrada turbo, e também mais barato do que você pagaria num Volkswagen Terra Comfort, que parte de 126 mil reais. 9 mil reais a mais do que você pagaria aqui. E tem mais espanco quando você pensa nas dimensões.
tá aqui no porta-malas. Eu sei que muita gente se liga nisso. Vem ver. Mas calma, antes da bonança, a tempestade. Pois é, olhe bem para essa traseira e sinta-se de novo lá nos idos de 2012. Por quê? Não temos nada de LED aqui, só halógenas. E ainda que você tenha esse refletivo aqui, ele não acende, né? Não liga uma lanterna a outra, como acontece na versão Advance Plus. O novo logo da Nissan tá aqui e é isso mesmo que você não tá vendo. Não tem sensor de estacionamento, nem câmera de ré. Tudo isso pode ser comprado como acessório. Uma câmera de ré faria assim tanta diferença no preço? Meu Deus do céu, você tinha tudo para tirar um 10, muito porque também o para-choque está bem longe da tampa. Aqui uma construção já lá dos anos 2016 mesmo, né? Onde os designers não forçavam a barra para deixar a traseira propriamente dita encerrando o carro como fazem hoje, e aí qualquer abalroada você vai ter um índice de reparabilidade muito pior, porque pode pegar a parte metálica aqui. Bom, novidade mesmo tá aqui no Play. Juninho Play. Kicks Play. E agora sim, a bonança vem quando você abre o porta-malas. Não tem tampa elétrica. Imagina, meu amigo, não tem sensor de estacionamento, nem câmera de ré. Você achou que ia ter tampa elétrica? E 432 litros, o que é praticamente um latifúndio perto dos 350 litros do Volkswagen Terra e dos 320 litros que você vai ter num Fiat Pulse. E aqui temos também step, aquele fininho de uso temporário. Pouco importa, o que importa é que tá aqui. E é sempre bom ter step. Cara, muito bom o porta-malas, tão bom que é maior do que de SUVs compactos propriamente ditos, não subcompactos, como por exemplo, é maior do que de Volkswagen T-Cross, de Chevrolet Tracker e também do que do Hyundai Creta. Só para ficar aí, para você entender o tamanho desse porta-malas. Ou seja, se você está procurando um carro mais altinho do chão, que não vai pegar em qualquer lugar, que não vai raspar em qualquer lugar, que tem que ter espaço para a família, que tem que ter espaço para bagagem, esse aqui já pode estar aí no seu pódio, eu acho. Bom, vamos falar de motor ali, porque teve uma certa recalibração justamente para que ele passasse nas emissões do PL8 e pudesse continuar a ser vendido a partir de abril deste ano. Eles fizeram isso em fevereiro, já sabendo que ele passaria. Vamos ver como que ele anda, o quanto que ele bebe e o que mudou. Chega mais. Fanatiquíssimos por técnica, se acalmem, já vamos falar de freios e de suspensão. Freio a disco na dianteira, ventilado, freio a tambor na traseira. Mas com a potência que tem aqui, você nem vai se incomodar. E suspensão McPherson na frente e eixo de torção na traseira. Bom, deixa eu abrir aqui. Vixe Maria, o povo vai xingar, que é uma beleza. Bom, ele é um dos pouquíssimos SUVs compactos que ainda não aderiu ao downsizing, ou seja, motores menores, com sobrealimentação, com turbina, e ele continua aqui com o seu 1.6 aspirado, o HR16DE, se eu não estiver enganado. Será que é isso? Enfim, pouco importa o código de motor, o que importa é que ele tem acionamento do comando por corrente. Você gosta, né? Você gosta bastante. E obviamente, ele tem uma estrutura bem leve, são apenas 1.122 quilos, o que faz com que esses 113 cavalos com etanol e 110 cavalos com gasolina não sofram tanto assim para movimentá-lo. Também não é um espetáculo, mas daqui a pouco eu te dou os números e você vai entender. E também tem uma transmissão CVT Xtronic da Jayco, que já é mais do que conhecida e mais do que consagrada. Não dá muitos problemas nem na transmissão, nem no motor. Obviamente que deve ter alguém que já teve problema, porque o carro vendeu mais do que laranja madura e também não tem jeito, sempre alguém vai errar na manutenção, ou o carro, sei lá, às vezes sai com algum probleminha. Acontece em todos os carros e também nas melhores famílias. Pois bem, esses 113 cavalos com etanol e 110 cavalos com gasolina perderam um pouco do seu torque neste motor.
Ele passou de 15,3 kgfm de torque com etanol para 15,2 kgfm e de 15,2 kgfm com gasolina para 14,9. Aqui nós testamos ele apenas com etanol e eu consegui um 0 a 100 em 11,7 segundos. Melhor que o tempo da marca. Será que eles não mediram de novo? O que aconteceu aqui? Em virtude dessa perda de torque, eu acho que eles deram uma melhoradinha na configuração, na verdade, na centralina eletrônica do CVT. E ele ficou com um creeping um pouco mais esperto, ele está aceitando mais rápido as instruções que você dá com o pedal da direita. Por isso eu acho que ele foi 0,2 de segundo mais rápido do que o último Nissan Kicks Advance que eu testei aqui no canal, lá já no distante 2022. Antes até da Copa do Mundo, se eu não me engano. Lembro que estava bem frio. Pois bem, lembrando que a Copa de 2022 foi em dezembro. Em consumo, bom, aí ele deu uma pioradinha, Fez... nas minhas mãozinhas, percurso de cidade de 26 km com média de 22 km por hora em apenas 6,9 km por litro de etanol. Se eu não me engano, o último teste ele tinha feito 7,3 ou 7,4. Na estrada, ele chegou a 11 km por litro, que não é ruim para quem usa etanol. Contudo, com um tanque de apenas 41 litros, eu não rodaria mais do que 450 km sem abastecer. Essa é uma das falhas... Falhas não, né? Essa é uma das coisas que não me deixam gostar assim tanto de conviver com o Kicks. Você vai aos postos mais vezes do que vai com outros carros. Leia-se aí, Fiat Pulse e Volkswagen Terra. É isso, você não está procurando desempenho, nem economia. O Kicks é uma boa. Tá procurando desempenho, nem economia, tá procurando o quê? Um capô que não foi pintado de branco? Olha, pega isso aqui no Volkswagen, os caras vão à loucura. Bom, confiabilidade e credibilidade, mas sem muito desempenho, nem muito consumo. O que vai pegar você para curtir um pouco mais o Kicks é na hora de dirigir, que você vai ver que ele está bem espertinho, especialmente em retomadas, e no que eu vou te mostrar que tem lá dentro, especialmente para animaizinhos de grande porte, quer dizer... comparando com a categoria, né? Pois é, vamos dar uma olhadinha, mas primeiro aqui, né? Plasticão do pagode, dá pra fazer tanto o repique quanto o rebolo, ó. A timba, né? Um pouco mais aguda. Bom, aqui temos tecidinho na porta, não é 100% plasticão, mas na verdade o que não pode é na Volks, né? Todas as outras marcas podem. Dona Lorenza andou comendo pipoca aqui. Bom, vamos lá. Não que eu esteja me sentindo como um palmeirense quando vê uma camisa azul, preta e branca. Mas... confortável... eu não tô muito. Bom, sempre é bom lembrar que eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos e certamente, se você já viu outros vídeos de outros SUVs compactos no canal, sabe que isso aqui é praxe. Banco posicionado para eu dirigir e eu sentado atrás de mim mesmo com todo respeito. Uma das coisas que eu estranho um pouco no Kicks é que os bancos da frente ficam muito baixos, né? Ele tem uma excelente distância do assoalho ao teto, vê que minha cabeça não pega aqui, mesmo com esse banco um pouco mais elevado, sem sofrimentos por aqui. Mas o joelhinho pega, né? Não sei quanto tempo eu aguentaria de uma viagem aqui. Outra coisa que eu acho que poderiam fazer com esse carro era deixar o interior todo escurecido. Conseguiria dar um toquezinho um pouco mais, não de refinamento, mas diferencial com relação a ser uma versão muito básica, né? Já que não pintaram as maçanetas, foi preto tudo aqui, foi tudo preto. Acho que ia ficar mais legal, ia dar um style diferente. Aqui ele confirma ser um carro mais
entre aspas, empobrecido. Bom, deixa eu pegar a nossa geringonça aqui. Tá acabando a bateria dela, hein? Ixi. Só para mostrar para você que temos uma entradinha. Não é possível que só tenha essa tomadinha 12 volts. É isso mesmo? É isso. Nada aqui? Nada. Que tristeza que nós sentia. Cada imagem que aparecia doía no coração. Bom, aqui temos regulagem de altura do cinto, coisa que não tem no BMW X5. Você acredita? É brincadeira, né? Pelo menos temos vidros elétricos e travas elétricas e airbags de cortina. Bom, uma coisa é fato, eu fico mais confortável aqui do que estou no Volkswagen Terra ou no Fiat Pulse. Você pode conferir isso nos vídeos do canal também. E estou tão confortável quanto estaria nos SUVs compactos de verdade. Não subcompactos. Tá na média, tá beleza. Não me incomoda. Vamos ver lá na frente? Tem uma empobrecida lá também. Ai, meu Deus. Bem. Opa, vamos ouvir a portinha bater? Eu só não gosto do barulho de abrir aqui, ó. Mal de fechar, tá beleza. Bom, vamos lá? Ai, que posiçãozinha boa de dirigir. E o volantinho com uma base achatada melhora ainda mais as coisas para animais do grande porte do meu tamanho. Assim como acontece lá atrás, aqui também. E aqui. Tudo, absolutamente tudo de plástico. Mas vários carros compactos são assim. Quem tá com a skin in the game, quem tá com a pele no jogo, sabe o quanto essas economias podem fazer diferença entre um carro ser um sucesso financeiro ou não. É isso que acontece. Outra coisa, mas é que assim, Volkswagen que não pode. As outras marcas podem. Vamos lá. Ó, chave canivete. Isso aqui já foi tudo, hein? Eu lembro quando chegou nos Audi, isso aqui. Isso aqui já foi a coisa mais importante. Apesar que eu sou de uma época que o encosto de cabeça atrás era importantíssimo. Se o carro tinha encosto de cabeça atrás, automaticamente você já era 100 mil reais mais rico. 100 mil reais daquela época, que é mais ou menos uns 900 mil reais de hoje. O encosto de cabeça atrás era uma loucura. O carro que tinha. A gente era criança, ficava olhando para ver se tinha. Já sabia se era um Monza SL, se era um SLE. Só para ver o encosto. Só de ver o encosto de cabeça atrás. Bom, vamos girar aqui. Esse carro tem uma outra curiosidade. Você primeiro gira, espera. Quando tiver só 4 luzinhas acesas, aí você gira. Direto, quando o carro tá frio, principalmente, direto, você dá na chave e não tem ninguém. Você fala, eita porra, o que será que aconteceu? Roubaram o motor. Mas não é, ele precisa de um tempinho. Não sei se é por causa da injeção monoponto, não sei se é pelo aquecimento do combustível, enfim. Ele tem um delayzinho. Esse volante que eu já achava excelente, com esse logo novo da Nissan, ficou ainda mais bonitinho. Não tem revestimento de couro, assim como não tem nos bancos, mas esses tecidos não são desagradáveis. Dona Lorenza esqueceu um Mentos Tutti Frutti aqui. Eita, Lorenza. Bom, o habitáculo é bacana, velho. Eu não tenho restrição contra mesmo painel analógico, a central multimídia com a telinha de 7. Eu sei que tem uma central multimídia com telas maiores, mas assim, se você pensar num espectro de um carro PCD de 89.900, tá bacanaço. Se você pensar num carro de 115 mil reais, acho que você consegue achar Impulse Terra. Não sei, o do Terra ficou bacana, né? Mas acho que tem... eu sei de um carro de 120 mil reais que é bem interessante, tanto nesse aspecto quanto no acabamento, coisas que a gente não vê aqui. Mas vamos Vamos primeiro abordar aqui. Deixa eu pegar a nossa geringonça. Deixa eu pegar ela aqui e ligar. Será que ela vai ligar ainda? Ixi, ela não ligou. Sabia. Tava acabando a bateria. Tava acabando a bateria e acabou. Se acabou. Ó.
luz vermelha. Que temos aqui, eu gosto desse detalhezinho aqui, que imita até um pouco uma fibra de carbono. Aqui está a nossa central multimídia, simples sim, como de vários Nissans. Você pode vir aqui no sistema, volumes, ajustes do sistema, informações de mídia. Depois você me conta se você prefere celularzinho na hand ou se você prefere a geringonça. Radio, display, tons, menu. Não tem, cadê aqui? Mode. Ajuste de sistema, ajuste. É isso aqui. É isso aqui que você vai conseguir fazer. Se você está pesquisando carros que tenham auxílio à condução, esquece. Aqui é só um piloto automático, famoso controlador de velocidade de cruzeiro. E aqui você mexe nas estações de rádio. Bom, não temos carregador de celular por indução também. Câmbio automático CVT sem função para troca de marcha, nem borboletinhas. Aqui você coloca na função low, ele vai baixar para a marcha mais curta possível. Aqui temos 2 porta-objetos, na verdade não, porta-copos barra-latas e freio de estacionamento. Como vocês disseram no vídeo do Terra Giromba, né? Que termo péssimo. Nossa. Bom, aqui tem crianças assistindo, crianças lendo os comentários, mulheres lendo os comentários. Vocês têm que parar com esses desejos. Entendeu, né? Bom, voltando aqui, temos contagiros e velocímetro analógicos. Muitos entusiastas adoram, mas quando ele é digital dá uma empobrecida, né? O clusterzinho aqui acho que tem 3 polegadas, tá marcando 6 e 8. Porque além do teste de consumo, a gente também fez uma espécie de um reconhecimento dinâmico subindo a Aldeia da Serra, né? Aí gasta um pouco mais mesmo. Aqui a gente continua com aquele plástico, com aquela textura. E para você mexer aqui, ó, a velocidade média, 23 km por hora. Não tem muita função computador de bordo não, tá? É isso. Se quiser zerar o consumo, aperta aqui e segura. Consumo zerado. Aqui você liga ou desliga o controle de estabilidade. E aqui você tem a regulagem de altura do farol. Simplesinho, mas bonitinho, né? Me desagrada um pouco essas saídas de ar redondas aqui e retangulares aqui. Mas temos que lembrar que este é um carro com um projeto de nada mais nada menos do que 10 anos. Ele estava praticamente pronto já em 2015 e foi lançado em 2016. Bom, aqui temos também retrovisor que não é eletrocrômico. Tudo bem, que nesse nível de preço passou. E não temos nenhum detalhe pintado assim, é tudo bem simplão, tecido, plasticão e tecido aqui dos bancos, que eu te falei que o carro é legal. Ó, é aceitável, né? Eu também acho aceitável. Pois bem, o que me pega mesmo aqui é mais a máquina do que a emperequetada. A gente às vezes acaba esquecendo que tem alguns carros que sempre agradaram, quando chegaram surpreenderam, e no caso do Kicks, um típico caso de carro que envelheceu muito bem. Ah, mas você está acabando de arrebentar ele por causa da falta de equipamento, por causa da falta de esmero, não sei o quê. Não é isso, eu estou só relembrando algumas coisas, pensando no preço e comparando com os rivais. E a mesma coisa que eu vou fazer agora, na hora de dirigir. E aqui, acho que você vai ter surpresas. Vamos lá. Bom, já estamos aqui, eu estou com o meu cintinho de segurança, porque este sim salva vidas no centro nervoso de Aldeia da Serra, como você pode ver. Não estou nervoso hoje porque é domingo. Trabalhando domingo. O pessoal fala, essa vida aí, YouTube, influência. Estuda, irmão, para não passar por isso. Vamos nessa? Vamos.
Primeira coisa que eu senti de diferença desse carro pro anterior foi esse creeping um pouquinho mais justo do câmbio CVT. Foi o que eu falei quando eu contei para você sobre os dados de consumo, que esse carro tava bebendo um pouquinho mais. É interessante, né? Porque o Procon VL8 justamente trata de emissões. Então, quanto mais você queima combustível, mais você emite. Ou eu tô errado? E o consumo também é uma filigrana ali, né? Não é nada especial. Mas no comportamento, ainda que minha lembrança do Kicks esteja um pouco lá para trás, e a Renault não tem... A Nissan, cada vez menos Renault, né? Tem uma treta aí, não sei até quando essa aliança vai funcionar. Mas enfim, isso é papo para um podcast, não aqui para uma avaliação. De qualquer maneira, a Nissan não comunicou nada sobre isso, sobre ter deixado o carro um pouco mais esperto. Não sei se um acelerador eletrônico um pouco mais smart, com um pouco mais de neurônios, ou a própria configuração do câmbio CVT tenha tido alguma melhoria que antecipe os comandos que você faz com o pé para que cheguem efetivamente aos componentes aqui. Mas o carro está mais esperto, especialmente na cidade. Por outro lado, também você tem uma invasão um pouco maior do ruído do motor aqui para dentro. Muita gente não gosta disso, né? Mas carros com câmbio CVT, obviamente tem um conversor de torque, mas as engrenagens são continuamente variáveis. Eles acabam por, em algum momento que você dá um pouco mais de pé, o giro sobe muito rápido, invade mais a cabine em carros de construção mais barato, porque você anda num Sentra, esse ruído não é tão presente aqui. Ele também tem o câmbio Xtronic, mas o acabamento, o isolamento acústico, enfim, as coisas são um pouquinho acima do básico, né? Como é aqui no Kicks. Deixa eu passar aqui esse cara antes. Esse carrinho, olha aí, hein? Artigo 5. Deixa eu pegar aqui pra cá. Bom, como você pode ver, a gente pegou um trechinho pequeno ali de urbano, lombada e tal. Evidentemente, nenhum incômodo, tanto que eu passei por tudo e simplesmente nada me pegou, assim. Esse carro, na verdade, me pega uma coisa. Tem um barulhinho acontecendo nessa unidade aqui. Eu não sei se é amortecedor, se é mola. Eu procurei se tinha alguma coisa solta. Eu não sei. Tem um que eu não sei o que é. A suspensão desse carro é um pouquinho mais presinha. Em buracos um pouco maiores, você sente um pouco mais a pancada. Mas no trivial, ranhura de solo, ou vai passar por uma valeta ou algo do tipo, realmente a suspensão não há o que reclamar. E ela consegue estabelecer um compromisso muito gostoso entre essa sensação de conforto, de você estar num carro bem construído, justinho, com uma parte dinâmica bem interessante, também muito ajudado por esse sistema de controle de tração e estabilidade, que evita com que a cabine fique adernando, mergulhando e voltando quando você passa por algum problema no piso, por alguma intempérie. Deixa eu fazer essa curva aqui até para deixar isso aqui mais claro para você. Essa curva aqui é bem interessante, que é um mergulho. Ó. Mesmo tendo uma depressão ali, você vê que você praticamente não ouviu nenhum ruído dos pneus. E assim, a gente está fazendo essas curvas a 90, 100 km por hora. Aqui a gente vai chegar numa parte que vai ter que frear. Ó que controle de chassi, de cabine bom, velho. Simplesmente bom. Aí vamos tentar uma retomada. Aqui, quando você precisa de muita força assim para retomar, você sente que ele dá uma sofrida. Mas em velocidades mais baixas, até os 50, 60 km por hora, as respostas são na medida. É gostoso de andar num Kicks. Sério. Mesmo sem ter um motor turbo, que é mais agradável para essas situações, especialmente no Fiat Pulse, que tem a junção do turbo com o câmbio CVT, e nele ficou realmente muito bom. No Terra você também sente um pouco de sofrimento, sente um pouco de morosidade, assim, muito parecido com o que você tem aqui. Mas o punch do motor turbo é um pouco mais agradável para quem espera
ter pago 120, 115, 109, 110 mil num carro, 125, 126, como é no Tera. Você queria um pouquinho mais de apetite, né? Um pouquinho mais de demonstração muscular. E esses dois aqui? Dá uma olhada. Os dois passeando juntos, lado a lado, travando a pista a 30 km por hora. Do Celtinha eu não esperava nada. Mas o senhor Renegade, apesar que é 1.8, né? Só desgraça. Ele não vai sair da esquerda, não, me perdoe. Tem que fazer essa ultrapassagem pela direita. O domingo é F3 pontinhos. Tem muita gente passeando. Foda-se os outros. Vou passar aqui no radarzinho de 60. Essa retomada aqui, ó, que fica parecendo que ele não tem fôlego, entendeu? Do 60 a 100, ainda que eu estivesse numa descida, tal, ganha velocidade mais rápido, mas é nesse sentido que eu te falo. Para a cidade tá beleza. A questão da acústica, maneirando aqui o seu pezinho, você vai conseguir ter um conforto acústico melhor. Freio, controle de chassi, controle de cabine, melhor do que você vai encontrar no Fiat Pulse, por exemplo. Que o Tera são parecidos, vai. Não vou falar que o Tera é melhor, porque é uma construção um pouquinho menos sofisticada que o que você tem aqui no Kicks. Como eu te disse, um subcompacto, né? Uma derivação mais clara de um carro low cost, que é o Polo, para nós aqui, né? Low cost no Brasil não tem, né? Low cost é o usadinho de 30, 40 mil. Mas entre os 0 km, que é o nosso foco aqui, eu acho que a evolução que essa plataforma veio tendo ficou boa. Esse carro de hoje é melhor do que aquele carro lá de 2016. Aquela coisa de a engenharia aí trabalhando sempre para não ter recorrência das falhas e ter melhoria das qualidades. É isso que a engenharia automotiva faz. A engenharia não está lá só para pura e simplesmente construir aquele carro e acabou. Ela está também a serviço de evoluções constantes em cima de um mesmo carro, de uma mesma construção. Olha a fila para ver os caras fritando pneu aqui no cartódromo da Granja Via, não, da Aldeia da Serra. Da hora. Legal ter esses eventos automotivos que incentivam cada vez mais gente a admirar e conservar, principalmente a história dos carros. Olha, o Galaxy, olha esse M3, caraca, velho. Tem 350Z, tem 500 Abarth, tem até uma Chevy ali, uma desgraça de Chevy. Bom, muito bonita, aliás. Lilás. Lilás. Bom, queria demonstrar mais uma outra coisinha pra você aqui. A gente já vai chegar num trechinho aqui da Castelo Branco. Dá uma olhada nesse cara entrando como se ele estivesse na praia. Meu Deus! Não vou nem xingar, porque era uma senhora. Poderia ser a minha mãe. Vou pegar um trechinho de estrada aqui, até pra eu contar pra você mais dessa sensação. Só que, em resumo, não dá pra andar nos 3 carros e não considerar que o Kicks tá muito bem feito, muito bem resolvido, gostoso de andar. Falta potência? Em alguns momentos falta, mas sei lá, você é Uber, você é transportador de pessoas, taxista, cara, um negocinho acertadinho para você aqui. Tudo bem, você vai ter que parar um pouco mais no posto para abastecer. Isso enche o saco em alguns momentos, porque se você tá indo para lá e para cá ganhando dinheiro, levando pessoas, time is money, não? Tempo é dinheiro. Então, pode ser que isso te irrite um pouco, mas como máquina, meu, e outra, né? Já tem uma fama até que consolidada de ser algo que não dá muito trabalho, não tem muitas quebras, tem uma confiabilidade boa e os custos de manutenção da Nissan também são muito interessantes dentro da categoria e mesmo se você comparar com categorias de carros abaixo. São algumas vantagens que você tem de ter um Nissan. Aqui na estrada é nítido ainda mais essa mudança, essa diferença no trabalho do câmbio CVT. Ele está muito mais espertinho. Qualquer movimentação um pouco mais pesadinha no acelerador,
ele vai responder, ele vai mostrar que está presente. Isso se refletiu também no consumo, apesar que eu te falei que a diferença é pequena, mas para dirigir ficou melhor. Ainda que tenha perdido esse um pouco de torque, eu acho que até por essa perda de torque para passar no PL8 que eles fizeram essa recalibração. Mas assim, é o tempo todo, cara. Eu baixo um pouquinho aqui, ele não trabalha com um CVT. Esse CVT sempre tem aquele delayzinho para entender em qual parte da continuamente variável das engrenagens aqui você vai querer estar de acordo com a pressão que você faz no acelerador. Mas aqui tá muito justinho, muito esperto. E assim, é um carro quando você tá numa velocidade constante, que nem eu tô aqui, ó, 105 km por hora, quase 2.000 RPM, muito silencioso. Ouve-se muito pouco do barulho de vento aqui. E também do barulho de pneus, invade muito pouco a cabine. Carro confortável, silencioso, nessa condição, acho melhor até do que os dois concorrentes. Faltam equipamentos? Falta. Tudo bem, eu sei que tem alerta de frenagem e frenagem de emergência, por exemplo, no Volkswagen Terra, desde Tenra versão. Eu sei. Ele poderia ter mais coisas aqui. Não tem, mas também não precisa defenestrar, jogar pela janela. Há de se considerar o Nissan Kicks. Bom, resumindo tudo isso, vamos fazer um retorno, vamos voltar lá para o nosso QG e vamos colocar mais ou menos na ponta do lápis, na ponta da técnica, porque o carro não é só uma Olimpíada de matemática. Eu sei que o Kicks adora esportes, a Olimpíada do Rio, o EFA Euro, a Nissan está sempre ligada nisso, mas não é apenas uma Olimpíada de matemática, de contas, você também tem que pensar no produto como um todo, outras vantagens, outros 200 itens que podem fazer diferença na sua vida e na sua comodidade com ele. E também pensar um pouco fora da caixa desses mais tradicionais e mais vendidos. Vale lembrar que o Kicks meio que caiu um esquecimentinho. Ele vendeu nos 6 primeiros meses de 2024 mais de 28 mil unidades. E nos 6 primeiros meses de 2025 passou pouco das 23 mil unidades. Ou seja, uma queda circunstancial. Talvez pela falta, tudo bem, poxa, talvez pela falta até de promoções mais agressivas, ou também porque produziram menos para adaptar a fábrica a receber já o novo Nissan Kicks. Os investimentos foram feitos pontualmente, né? Mas o que importa é que o Kicks está vendendo menos do que no ano passado. O ano passado, a essa altura do ano, com 6 meses corridos, ele era o 4º SUV mais vendido do Brasil e hoje é o 8º. Por que será que isso também aconteceu? E mais, qual seria a minha escolha para você? Terra, Kicks, Pulse ou algum outro SUV pontualmente nessa faixa de 115 a 126, vai? Você vai pagar num Terra Comfort. Nossa, que bica, não? Vamos voltar lá e a gente já conversa sobre isso. Vai! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, talvez seja a falta de equipamentos e de um visual um pouquinho mais refinado que tenha feito esse carro perder em vendas pelo menos 20% nos 6 primeiros meses do ano de 2025 em comparação com 2024, quando ele ainda não era Play. Mas esse esquecimento pode ser que acabe a partir desse vídeo, porque você pode ir fazer um test drive nele, no Fiat Pulse e no Volkswagen Terra, e explorar tudo que exploramos aqui e entender que em qualidade de construção, espaço interno, conforto e, óbvio, a versatilidade de ter um porta-malas maior, ele se torna quase imbatível. E se você tiver mesmo de olho num carro mais barato, mais equipado e até mais potente, nenhum dos 3 seriam a minha indicação. O melhor carro até 120 mil reais, sem considerar PCD ou CNPJ em nível de equipamento, em porte e até em status, chama-se Caoa Chery Tiggo 5X Sport. Pois é, quem diria que chegaríamos neste dia e diríamos que um Caoa Chery seria praticamente imbatível. Esse dia chegou.
Em relação ao PCD, para mim, este aqui é o carro com preço mais barato e com um conjunto mais acertado. Fora isso, é Tigo 5X Sport. E com esta bomba. Because when you do this... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E sempre que você quiser saber quais são os preços de mercado dos carros, clique no site da marca e vá em ofertas, que pela geolocalização os caras de bike, que pela geolocalização eles sempre vão dar a melhor oferta na sua região. Ainda mais agora com este IPI verde, que você vai ter isenção de IPI em diversos carros e os descontos nas categorias mais baixas podem chegar até 15, 20 mil reais. Que foi, Stagi? Imposto para jet ski? Não sei. Mas para carro baixou. Acho que tem mais gente querendo carro do que jet, né? Tchau. Já andou de jet ski? Não? Jet ski teu rabo, meu. Tchau.